Como faz há 94 anos, a Justiça Eleitoral atua para superar os desafios reais e virtuais e realizar eleições livres, inclusas e seguras. Como foi a preparação neste ano e quais providências foram tomadas para alcançar essas metas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui os desembargadores Carlos Henrique Perpétuo Braga e Sálvio Chaves, que compõem a nova direção do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, empossada aí no mês de junho, para conduzir as eleições gerais deste ano. Parabéns e sucesso aí na nova missão. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. E a você que nos acompanha aqui, favor inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão bem-vindos. Presidente Carlos Henrique Perpétuo Braga, os desafios da Justiça Eleitoral aumentam a cada eleição, né? Neste ano são 150 milhões ou mais de brasileiros, entre eles 17 milhões de mineiros ou mais, né? Quais são, então, aí os planos de gestão para vencer esses obstáculos e lidar com essa missão? O primeiro grande desafio é realizar as eleições e realizar bem feito, como tem sido a tradição do Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais. No segundo momento, teremos que enfrentar os processos que decorrerem dessas eleições. Para realizarmos as eleições, o que nós temos feito é preparado não só o corpo de juízes, mas também os servidores da casa, e temos tido um olhar especial, tanto para a classe dos advogados, como também do Ministério Público, atores importantes neste processo eleitoral. O certo é que preparação, cuidado, aprender com os erros do passado e, acima de tudo, vontade de acertar. Esses são os principais ingredientes que nos movem neste momento. Muito bem. Doutor Sálvio, o senhor assumiu a vice-presidência e corregedoria eleitoral aí do tribunal. E por conta aí dessa capilaridade, né, do Estado continental que é Minas Gerais, o trabalho do senhor também é muito importante junto aí a magistrados e magistrados de primeira instância, servidores que estão ali na ponta, né, para poder realizar esse processo eleitoral. Como é que foi esse trabalho de capacitação de cada um deles? Olha, o processo de capacitação, ele está em plena vigência. Nós estamos promovendo aqui encontros, reuniões com os servidores do TRE. Hoje mesmo tivemos um encontro aqui com os chefes de cartório. É o primeiro de 3 encontros, de modo a viabilizar que todos compareçam e participem, né? Serão 3 encontros com cerca de 100 chefes de cartório aproximadamente por vez, né? Nós temos 304 zonas eleitorais e temos que atender a todas elas. E os juízes eleitorais também receberão um acompanhamento, receberão treinamento, instruções para dar um melhor suporte às zonas eleitorais. É importante termos uma aproximação dos juízes, isso nós fazemos questão de enfatizar, com os demais servidores, especialmente os chefes de cartório. Porque, muito embora a experiência dos chefes de cartório seja notória, muitas vezes nós precisamos unir a experiência e a técnica. E é muito importante o juiz eleitoral estar lado a lado com os servidores e o chefe de cartório. Portanto, nós estamos ainda fazendo esta gestão de preparação para as eleições, né, onde os juízes serão instruídos quanto à questão da logística, a distribuição das urnas eletrônicas, né, os locais de votação, a questão das filas que poderão surgir durante a votação, porque nessa eleição teremos 6 candidatos, né? E até que todos votem nos 6 candidatos, é natural que haja uma maior demora e que isso realmente possa impactar nas filas. Mas, de todo modo, estamos fazendo treinamento também com os funcionários para que essas filas sejam gerenciadas durante o ocorrer da votação, né? Com no final da eleição, por exemplo, do dia da eleição, distribuímos as senhas
né? A partir do momento do encerramento, aquelas pessoas que estiverem na fila poderão votar naturalmente. Então, nós estamos fazendo um trabalho conjunto, a presidência, a corregedoria, né, de aproximação cada vez maior da direção do TRE com as zonas eleitorais no interior. Muito bem. Presidente, são 94 anos de atuação, né? De onde que vem essa credibilidade conquistada pela Justiça Eleitoral, especialmente até nos momentos mais difíceis, quando ela foi duramente atacada, como foi recentemente? Eu acho que é uma questão até sedimentada na população, que nós podemos confiar na Justiça Eleitoral. Ela tem um bom produto, entrega a tempo e modo, e nunca se teve uma acusação consistente que pudesse desacreditá-la. E mais, quando os nossos olhares se voltam para além das fronteiras do Brasil, não só na América do Sul, mesmo na Europa, nós observamos que o nosso processo é rápido, é ágil, é seguro e permite que no mesmo dia da votação nós possamos ter os eleitos anunciados. Isso dá credibilidade, isso confere uma maior confiança da população. E mais do que isso, neste ano nós celebramos os 30 anos da urna eleitoral e ela tem sofrido constantes aperfeiçoamentos. Não é um produto pronto, é um produto em aperfeiçoamento, e isso é bom que fique, porque nós queremos sempre eleições transparentes, eleições rígidas, e como ocorre atualmente. E elas são plenamente auditáveis, né, presidente? Exatamente. Tem vários processos, né, de validação da urna, onde a população, os partidos políticos, os candidatos, os eleitores podem participar livremente desses momentos de validação da urna eletrônica. E, em vez de oposição, os partidos políticos também são parceiros importantes nesse processo eleitoral como um todo, até para poder orientar os seus próprios filiados, né? Com certeza, os eleitores, né, e os partidos políticos, né, que são aqueles que farão o lançamento dos candidatos. É interessante, Orion, dentro dessa linha, e aproveitando a pergunta anterior, quando você questionou o nosso vice-presidente sobre a preparação. Nós temos uma particularidade importantíssima, que é o princípio da anualidade. Isso faz com que as nossas regras possam sofrer alterações desde que respeitada essa anualidade. E nós sofremos algumas alterações, outras inclusive que seriam aplicadas neste ano foram suspensas pelo TSE, que reconheceu, refiro-me especificamente à questão dos presos provisórios. Isso tudo para mostrar que nós nos voltamos, acima de tudo, para esse constante aperfeiçoamento, que nós nos voltamos para a preparação não só dos servidores, mas também dos magistrados. E mais, o eleitor sabe disso. O eleitor confia na Justiça Eleitoral como um instrumento da cidadania, como um instrumento que efetivamente permite a entrega de um produto nos dias marcados, nas horas marcadas, e nós faremos isso neste ano de 2026. A respeito dos presos provisórios, está garantido o direito deles votarem? Em quais condições isso vai acontecer ou pode acontecer? A partir do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a lei antifacção não poderia ser aplicada neste ano para fins de presos, para impedir que os presos provisórios votassem, nós disparamos uma série de comunicados não só ao secretário de Segurança, mas também aos juízes eleitorais, para verificarem a pertinência de realizarmos eleições que assegurassem não só o direito ao voto desses presos provisórios, mas também a segurança das pessoas que trabalham lá. Então, a partir disso, com esses levantamentos, nós vamos definir agora quais serão as sessões eleitorais que nós poderemos instalar para receber o voto dos presos provisórios. Muito bem. O desafio aí é o que a gente fala muito do mundo virtual, né? Ao contrário da mídia tradicional, que tem CNPJ, tem CPF, isso não acontece na internet, né? Como vai ser esse enfrentamento aí da desinformação? Nós constituímos, num primeiro momento, no plano da propaganda virtual, nós instituímos uma comissão
de juízes aqui, com uma equipe de assessores, que todos eles estão sendo devidamente treinados, atualizados com as novas regras, para exatamente atuarem no poder de polícia dessas campanhas pela internet. Eventualmente, se demonstrar essa irregularidade, isso é levado aos membros da corte, porque a concentração fica na Corte Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, e aí nós processaremos esses pedidos. Mas temos a convicção de que, com os partidos políticos como atores importantes, nós poderemos minimizar os impactos do uso irregular da inteligência artificial. Particularmente, a experiência tem mostrado que muitos dos erros, dos ilícitos perpetrados decorrem de desinformação até quanto às regras, e não uma fé deliberada desse ou daquele partido, desse ou daquele candidato. Então a ideia é trazer os partidos políticos com essas informações, afinar o que pode e o que não pode, e o TRE tem uma cartilha muito interessante sobre aquilo que é possível e o que não é possível, chamado pode ou não pode, e a partir daí nós minimizarmos os impactos. Agora, a inteligência artificial é, sem dúvida nenhuma, um instrumento poderoso, vai ser utilizado, e a gente espera que seja utilizado para esclarecimento e não para desinformar. E contra essa desinformação, o que nós queremos é incentivar o eleitor a procurar as páginas do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, buscar no bom jornalismo informações que tenham conteúdo, que tenham credibilidade. Eu acho que assim nós combateremos efetivamente essa desinformação. E o eleitor precisa entender que é ele que vai escolher, é ele que vai efetivamente ungir os seus representantes. E nada melhor do que ter boas informações para escolher bem. E doutor Salvio... E na verdade, o mote, a palavra seria integridade das informações, né? A preocupação é justamente com isso. Inclusive, além dessas medidas tomadas internamente, como bem disse o presidente, o próprio TSE também tem tomado as medidas com a criação do Comitê de Integridade das Informações, onde haverá um suporte, né, entre o TSE e os TREs do país inteiro, que também poderão trocar informações e experiências de modo a tornar essas informações cada vez mais claras, transparentes e verídicas. Muito bem. E a inteligência artificial tem seus impactos negativos também e positivos, né? Uma ferramenta que é importante saber como usá-la dentro aí dessa regulação possível, né? Vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco também sobre segurança, porque aqui em Minas Gerais tem um gabinete permanente de segurança e outros estados estão buscando apoio até das Forças Armadas. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial dedicada aí aos preparativos, à discussão sobre os planejamentos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para as eleições gerais deste ano. Os nossos entrevistados são o presidente do TRE, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, e o vice-presidente e corregedor eleitoral, Sálvio Chaves. Presidente, então eu tinha uma questão no bloco anterior que é a respeito da questão da segurança, né? Porque eu sei que Minas tem sempre um modelo bastante bem sucedido, pioneiro aí, de gabinete de segurança permanente. Outros estados, no entanto, estão buscando reforço nas Forças Armadas. O que está acontecendo? O que pode acontecer aqui em Minas Gerais também? Como você bem enfatizou, nós temos essa experiência já vitoriosa, vem de eleições anteriores, era um gabinete transitório, atuava apenas ao tempo das eleições, mas nós o transformamos em permanente. É um gabinete composto de diversos setores envolvidos na segurança e que avaliam os impactos e as ocorrências para fins das eleições de 2026. E o que nós obtivemos até agora de informações, e já comunicamos isso ao Tribunal Superior Eleitoral, que em Minas Gerais as forças locais, leiam-se a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil e a Polícia Federal, nos deram um aval de que são suficientes para garantir a normalidade do pleito. Então não haverá, de nossa parte, neste momento, qualquer iniciativa para requisitar o emprego de forças federais, leia-se do Exército especificamente.
Bem, doutor Salve, a regra e a instituição aí de cotas, né, tem sido suficientes para garantir a presença das mulheres no processo eleitoral? Quais são os riscos de quem descumpre essa observação, essa regra? Olha, essa questão de cotas tem sido muito avaliada pelos tribunais eleitorais, uma vez que não é de fácil, vamos dizer, de implementação, uma vez que muitas das candidaturas de mulheres são candidaturas fictícias, vamos dizer assim. Os partidos políticos colocam mulheres apenas para cumprir a determinação legal, sem que efetivamente elas sejam candidatas de fato. Ou seja, quando eu digo candidatas de fato, é que se engajem na eleição, que façam propaganda política, não somente o registro da candidatura. E muitas vezes o que acontece? Quando há uma denúncia, e nós agimos mediante essa representação, o Ministério Público propõe e é realizada a instrumentalização da reclamação através de processo judicial, onde nós fazemos uma avaliação se efetivamente aquela candidata registrada naquele partido e naquela cidade realmente exerceu atos de campanha a justificar esse registro. Se por acaso não houver atos de campanha, essa candidatura não é válida e, inclusive, pode derrubar todo o DRAP, que é a candidatura dos outros demais. Ou seja, a penalidade pode alcançar, a lei da direção pode tirar toda essa chapa. E multa também, pode ser aplicada multas em razão a essa, vamos dizer, essa falha, ou então essa espécie de uma fraude, em que as mulheres são colocadas apenas para cumprir cota, quando nós precisamos efetivamente que elas participem de fato das eleições, como candidatas, como realizando a sua campanha eleitoral, assim como todos os outros candidatos. Orion, se você me permite, essa questão ela foi mais enfatizada nas eleições de 2024. E a expectativa é de que isso não ocorra em 2026. Explicando, nas eleições de 2024, as eleições municipais, cabia aos diretórios municipais a elaboração da sua lista de candidatos nas eleições proporcionais. Então, nem sempre nas pequenas localidades, em Minas Gerais são 853 municípios, você tem mulheres dispostas a participarem do processo eleitoral. Então, até por desinformação ou acreditando que isso não desse em nada, muitos partidos lançaram candidatas que não se envolveram na campanha, como bem disse o nosso corregedor e vice-presidente, não gastaram absolutamente nada e, pior, não tiveram qualquer votação, até às vezes a votação zerada. Não existe um número mágico. Às vezes quem teve 5 votos foi considerada também como uma detentora de uma candidatura fictícia. E com isso, diante desses casos, o Tribunal Superior Eleitoral editou a súmula 73, estabelecendo uma série de consequências. E a maior consequência é para mostrar que a candidatura é algo do partido, não é individual. Porque, como bem ressaltou o nosso corregedor, uma vez reconhecida a fraude de uma candidata, todos os componentes daquela chapa são afetados. E se são afetados, alguns até que estavam no mandato perderam o mandato, inclusive mulheres. Então, é importante nós termos essa visão. A nossa expectativa é que nós não apenas aprendemos em 2024, os partidos aprenderam, mas como a concentração dos registros se dá no plano estadual, nós acreditamos que os partidos terão maior cuidado ao lançar as suas candidatas. Tendo esse cuidado, diminuem as possibilidades de nós termos o reconhecimento de uma fraude à cota de gênero. Mas são centenas de casos de mulheres
que tiveram votação zerada, ou seja, emprestaram-se o nome, às vezes foram induzidas a fazerem isso em muitos julgados do Tribunal Regional Eleitoral. Nós reconhecemos isso e aplicamos penalidade de inelegibilidade ao dirigente partidário e não a candidato, de sorte que acreditamos, que sejam menores os casos agora, se não zero, e mais, aprendemos com os erros do passado, e principalmente os partidos políticos. E essa fraude não alcança apenas o registro, né, doutor Salvo? Pode também envolver o repasse do fundo partidário, né? Com certeza, tem uma parte destinada às eleições, né, dos candidatos, como as mulheres, as minorias, né, como um todo. Então, é obrigado você a destinar parte dessa verba a essas candidaturas, né, sob pena de invalidação dessa chapa como um todo. Agora, doutor Beto Braga, a existência dessa ação afirmativa ela é importante até para incentivar a presença feminina no processo político, eleitoral, enfim, até para cobrir esse déficit histórico, né, dessa ausência delas. O senhor acha que se pode evoluir um pouco mais? Quem sabe até, por exemplo, reserva de vagas no próprio Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, enfim, isso é possível? Esse avanço aí? Esse é um grande dilema que se vive. Eu acho que nós já demos um passo importante. O passo importante é exigir que os partidos políticos reservem um percentual de 30% para o gênero. No caso, notadamente, o gênero feminino, embora possa ser o contrário, 70% de mulheres e 30% de homens. Isso já é um avanço. Tem um passo a mais a dar, reservar o número de cadeiras. A grande questão, que isso é discutido na academia, é se nós não teríamos, então, candidatas eleitas sem representatividade. Então, num determinado município pequeno, em que, por exemplo, tivéssemos um terço das cadeiras destinadas a mulheres, e se esse município fosse pequeno, vamos imaginar com 9 mil habitantes. Não, 9 vagas na Câmara de Vereadores, 3 sendo mulheres, as mulheres representando a população com 2 votos, com 3 votos, com 4 votos. Se isso seria representativo, se seria importante. Então, o dilema é esse. O passo já foi dado. Agora, o que, como bem ressaltou o vice-presidente e corregedor, o que nós temos que fazer é incentivar cada vez mais o envolvimento efetivo da mulher no processo eleitoral. Uhum. Muito bem. E também tem medidas importantes aí contra a violência de gênero, né, sendo tomadas, né? Com certeza. Os próprios servidores e os juízes estão sendo instruídos nessa questão, que todos os candidatos, todos os eleitores devem ser tratados com extrema urbanidade, com educação e com respeito à questão do gênero. Isso está sendo bem treinado e enfatizado nesses encontros aqui, que estão ocorrendo presencialmente em Belo Horizonte e também de forma virtual por todo o estado. Okay. E esse tema não é estranho na Corte Eleitoral, Orion. Nós já tivemos situações de vereadoras que foram atacadas no exercício do seu mandato em função de serem mulheres, e a Corte reformou uma decisão de um importante município mineiro dizendo que era preciso processar aquele caso, admitiu a denúncia, e a juíza tinha rejeitado a denúncia, reconhecendo que, pelo menos em tese, teria havido uma violência de gênero a impedir o exercício, a inviabilizar o exercício do mandato daquela vereadora. Presidente, o senhor tem incentivado muito o diálogo nessa sua proposta de gestão, né? Os projetos antes do voto e o seu voto importa, já se adequam a esse modelo de diálogo com a sociedade, de incentivo à participação? Sim, até porque nós reconhecemos que a festa democrática é do eleitor. O ator, o protagonista das eleições é o eleitor. No segundo momento, nós temos os candidatos. Então, nós precisamos incentivar os eleitores a se inteirarem do processo eleitoral, a buscarem informações sobre os candidatos, a verificarem se são coincidentes os pensamentos do eleitor com aquela proposta que está sendo apresentada pelos candidatos, mesmo porque nós temos hoje a
possibilidade de fazer 6 escolhas extremamente relevantes, desde presidente da República a deputado estadual, passando pelo Senado Federal, e hoje isso está na ordem do dia, a importância do Senado Federal, inclusive para fins de aferir ou não a viabilidade de uma investigação contra juízes, contra magistrados da Suprema Corte. Então, enfim, é trazer o eleitor para conhecer, para se informar, para se sentir estimulado a buscar informações que coincidam com aquilo, com a sua expectativa de representação, tanto no Congresso Nacional quanto também nos poderes, no Poder Executivo. Doutor Salvo, no mês de julho agora acontecem as convenções partidárias, é uma etapa importante desse processo eleitoral, consolidando aí algumas definições dos próprios partidos, né? Quais são as obrigações que os partidos devem observar para a plena realização desse momento? Os partidos devem observar a lei eleitoral, a lei 9.504, que traz essas balizas, onde tem os requisitos para o cumprimento dessas formalidades. Então, a partir agora desse mês de abril, nós teremos, então, o início do prazo para o registro das candidaturas. Mês de julho, né? Mês de julho, é isso, né? Exatamente, a partir do dia 20, se não me engano. Eu acho que o mais importante, e o que a gente tem observado, é que como as eleições concentram os registros de candidatura e os movimentos mais decisivos nos tribunais regionais eleitorais, nós temos visto dos partidos uma mobilização no sentido de observar literalmente aquilo que está, como bem diz o corregedor, disposto em lei nas próprias resoluções. Então, na montagem das chapas, verificar se estão respeitadas as cotas destinadas às mulheres, por exemplo. Isso é importante. Saber a partir de quando começam as verdadeiras campanhas eleitorais, observar aquelas formalidades previstas em lei sobre o desenvolvimento da própria convenção. Isso é fundamental, porque às vezes um erro de forma pode contaminar todo um esforço de um partido, de uma agremiação em prol dos seus candidatos. Muito bem, eu conversei aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, e o vice-presidente Sálvio Chaves, que também é corregedor eleitoral. E discutimos aqui sobre a preparação do tribunal para as eleições gerais deste ano em Minas Gerais. Muito obrigado aos dois, foi um prazer recebê-los aqui. Voltem sempre. Prazer é nosso, estamos às ordens. Você pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMAS no YouTube e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.